Olá amigos, tudo bem? Daniel Silveira, MV. Olha, o último vídeo teve bastante repercussão e eu gostaria de dizer Isaías 62, verso 1. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como tocha acesa. Primeiro eu vou responder algumas dúvidas, algumas inquietações que foram expressadas sobre o vídeo passado, Arrependei-vos, Desafio da Igreja Transparente. Por exemplo, me foi feito, você tem provas, Daniel? Provas documentais? Olha, eu tenho depoimentos que foram feitos em áudio para mim, porém eu não posso publicá-los, obviamente, para salvaguardar as pessoas que fizeram depoimentos, tá? Mas eu tenho depoimentos de pessoas muito chegadas, ou mesmo pastor, na questão disso, e então não vou expressar mais essa questão. A Bíblia fala, com 2 ou 3 testemunhas, pode ser aceitada uma acusação contra um ancião, contra um presbítero, que na verdade não é acusação contra a pessoa, mas contra os atos da pessoa. Outra dúvida que expressaram é quanto ao vestuário, porque eu usei aquela roupa de João Batista. Foi um vídeo de apelo ao arrependimento, como João, obviamente, e olha só o que diz a profetisa. O singular aspecto de João Batista fazia a mente dos ouvintes reportar-se aos antigos videntes. Nas maneiras e no vestuário, assemelhava-se ao profeta Elias. Ou seja, João Batista usou vestimenta parecida com a de Elias, e então eu penso que estão em boa companhia a de João Batista, está desejado. Outra inquietação foi, mas não adventistas vão ver e vão se escandalizar. Gente, convenhamos, o Congresso MV é um canal majoritariamente para adventistas, tá? A maioria esmagadora das pessoas que assistem esse canal, que se inscreveram, são adventistas do sétimo dia. Tá? Dentro da Igreja Católica existem muitos conflitos, tensões entre conservadores e liberais, ainda mais nos tempos atuais. Dentro de cada igreja existem tensões assim. Você sabe o que está acontecendo na Batista, na Metodista, na Assembleia de Deus, na Pentecostal ali, sobre tensões internas? Dificilmente isso aí extravasa para fora. Mas maior vergonha, maior vexame, mau testemunho, é quando um pastor de nossa igreja vai lá num posto pedir nota fria, nota acima, para que depois o resto, o excedente, ele possa colocar no seu bolso. Tá? Isso aí são testemunhos muito piores do que um membro da igreja preocupado, expressando seu desejo por maior transparência e chamando o pecado pelo seu nome. Considere também esse texto de Ellen White aqui muito forte. As igrejas devem levantar-se. Os membros devem despertar do sono e começar a inquirir como está sendo usado o dinheiro que tenho posto no tesouro. Ou seja, então não é simplesmente colocar lá e ficar despreocupado que Deus vai tomar conta. Não. Os membros devem despertar e começar a inquirir. O Senhor deseja que um exame diligente seja feito. Olha só, exame diligente. Estão todos satisfeitos com a história da obra nos últimos 15 anos? Onde está a evidência de cooperação com Deus? Onde tem se escutado pelas igrejas a oração pelo auxílio do Espírito Santo? Desgostosos e desanimados, nos afastamos da cena. Sabe, nós não podemos clamar para nós o título de terceiro Elias se não tivermos a sua mensagem, o seu espírito e poder. Ele não teve diplomacia alguma, ele não foi harmonizado, ele não buscou o apoio dos grandes de sua época, mesmo do povo de Deus. Olha só ao que disse Acabe a Elias. Já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porque te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Elias até achou que estava sozinho a certa altura. E ninguém pode reclamar para si a missão de João Batista se não tem uma mensagem similar à de João Batista. Olha só o que diz a profetisa. Nesse tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. E aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Porém, essa é uma missão difícil. Eu tenho tido bastante incompreensão, tá? Menear de cabeças de pessoas chegadas a mim. Porém, o que me consola, olha só o que diz sobre Jesus.
Durante sua existência, nem a mãe nem os irmãos lhe tinham compreendido a missão. Os próprios discípulos não o entendiam. Habitara na luz eterna, sendo um com Deus, mas sua vida na terra deveria ser vivida em solidão. Os amigos achavam que se estava consumindo por seu incessante labor. Não podiam explicar a atitude que tinha para com os fariseus. Eram os líderes, os pastores, os ungidos do Senhor da época. Jesus, seja mais cordato. E alguns havia que receavam pelo equilíbrio de sua razão. Se prepare, se você quiser fazer a missão como a de Jesus, quanto mais perto chegarmos de Jesus, mais similares vão ser essas acusações e reações do público em geral. Olha, eu não vou mencionar mais irregularidades aqui, desvios nominalmente, a não ser dizer que muitas delas acontecem no âmbito de construção. Tá? Na verdade, sempre onde há compras e construção rola bastante dinheiro. Uma outra prática muito comum para desviar para o seu bolso, especialmente em construção, é uma prática muito comum escolher fornecedores não pelo melhor custo-benefício e tem só esse fornecedor sempre. Aí quando o pastor vai construir uma casa particular, vai ter de cortesia aqueles brindes, aquelas regalias. A CPB tem tido lucro excessivo. Olha só o exemplo que a gente fez aqui, a grande controvérsia. No Brasil, imprimindo no Brasil, fizemos por um preço de R$ 8,00 a unidade. Preço de custo com a entrega. Se fôssemos imprimir na China, sairia a $1 o grande conflito na íntegra. Agora imagina tendo parque gráfico. Nós não podemos ter o objetivo principal, fazer lucro. Pensamento de uma empresa secular. Olha só o que diz a Pena Inspirada. Não deve haver em nossas transações comerciais sombra alguma de egoísmo ou cobiça. Não se aproveite ninguém da ignorância ou da necessidade de outrem para extorquir-lhe preços exorbitantes por trabalho feito ou por mercadorias vendidas. Haverá tentação forte para desviar do caminho reto. Encontrar-se-ão numerosos argumentos em favor da conformidade com as práticas mundanas e a adoção de costumes que em realidade são desonestos. Insistem alguns em que, ao tratar com espertos, é preciso haver conformação com os costumes e que, se mantêm estrita integridade, não poderão comerciar e ganhar a vida. Onde está a nossa fé em Deus? Pertencemos-lhe, como filhos e filhas, sob a condição de separar-nos do mundo e não tocar nada imundo. Às suas instituições, bem como aos cristãos individualmente, dirige o Senhor essas palavras: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e promete de modo seguro que todas as coisas necessárias à vida serão acrescentadas. Nós ouvimos lá o áudio de uma irmã do Sul, dizendo que estamos cansados de vale terno, vale sapato, vale moradia, vale escola, vale janta. O pastor recebe um salário e com isso ele faz o que quiser, seja gasolina, moradia, o filho estudar no exterior, sem auxílio disso e vale aquilo. Transparência. A senhora White escreveu em 1902, por vários anos me foi mostrado, vez após outra, que práticas mundanas têm adentrado na administração de várias de nossas instituições. E quando eu leio os testemunhos publicados no início dos anos 1870, e mesmo antes disso, fico surpresa em ver quão claramente os perigos sobre esse assunto foram delineados e quão extensivamente o caminho certo foi indicado desde o princípio. Mas o caminho tão plenamente especificado não foi seguido. Os homens agem como se seus conselhos nunca foram dados e ainda esperamos que o Senhor nos ergue e faça grandes coisas por nós. É verdade, Ele nos ajudará se nos relacionarmos de tal forma com Ele que Ele possibilite fazê-lo. Mas Ele não nos servirá enquanto estivermos trançando fios de egoísmo para dentro da malha. O Senhor pede uma reforma. Em cada lugar onde crentes adotaram princípios mundanos, Ele deseja que a voz de advertência seja erguida. E aí cita Isaías 58, verso 1. Que é um dos nossos lemas aqui nesses vídeos. Clama, não te detens, anuncia ao meu povo a sua transgressão e tal. E você pode perguntar aí ao pastor uma coisa bem simples de ser averiguado: seguro de vida. Sabia que cada pastor tem seguro de vida? Quer queira, quer não, é obrigatório. Seguro de vida. Isso é contra a inspiração, a gente já vai ver o texto. Tá? Cada pastor, se uma esposa ou se um filho morrer, recebe ali R$300 mil. E se quiser aumentar o caldo lá, pode colocar mais R$100 cada mês. Cada R$100 que você aumenta,
a premiação aumenta em 100 mil, ou seja, se aumenta para 400 mil se alguém morrer. Tá? Mas olha só o que diz a inspiração. O seguro de vida é um método mundano que leva nossos irmãos a nele se meterem a fim de se apartarem da simplicidade e pureza do Evangelho. Não é só questão porque agora é uma agência adventista que pode. É uma questão de princípio, olha só. Todo afastamento assim enfraquecerá a nossa fé e diminuirá a nossa espiritualidade. Disse o anjo. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como um povo, somos do Senhor em sentido especial. Cristo nos comprou, anjos magníficos em poder nos rodeiam. Nenhum passarinho cai ao solo sem o conhecimento de nosso Pai Celestial. Mesmo os cabelos de nossa cabeça estão contados. Deus tomou providências a favor de seu povo. Tem por ele especial cuidado e eles não devem desconfiar de sua providência. Olha aqui o princípio, ó. E ainda menos quando é uma agência secular mundana. Tem todo um capítulo lá no Testemunhos, volume 1, sobre o seguro de vida. Você pode conferir lá, tá bom? E é claro, hoje em dia vamos falar, os tempos mudaram, já não é mais assim, tem que ver o contexto, mesma coisa com respeito ao teatro e outras questões, tá? Outra coisa, obreiros da associação servindo em projetos particulares de outros obreiros. Por exemplo, um advogado da associação defendendo uma causa particular de alguém, um engenheiro civil da associação desenhando um projeto de uma casa particular de um pastor. Bom, agora nessa segunda metade eu vou passar a fazer recomendações práticas de reformas radicais na estrutura, na organização da igreja. Tá? Alguém pode dizer, Daniel, mas quem é você? Vindo de você, aí que eles não vão aceitar mesmo. Eu não me preocupo com isso. Eu só me preocupo em pregar fielmente a palavra e o restante é com Deus. E eu tenho certeza que muitos vão dar ouvidos. Eu sei que mesmo dentro da instituição, os pastores, tem pastores lá que acompanham, que são anônimos, que estão lá, que no momento certo vão se manifestar. Tá? Olha, você sabe que um avião, quando está numa emergência e tem que aterrissar, ou então tem que ter um retorno antecipado, usa essa saída aqui, ó, que você vê nessa asa, para o chamado alijamento de combustível. Quer dizer, soltar todo o combustível, ou quase todo, para que o avião fique mais leve, né, com menos perigo de explosão, para o caso de emergência. É um caso de emergência, para um caso que tem que aterrissar logo. Quando ele vê a situação, melhor, então, tirar o querosene, a maior parte. E na própria Bíblia temos um episódio que é lá em Atos, o naufrágio de Paulo. O mar estava tempestuoso, estavam chegando perto de uma ilha, viram que possivelmente iam naufragar e o que fizeram? Depois de saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, alijando o trigo no mar. Situação de emergência. O barco, aqui representando a igreja, estava em perigo, estavam chegando perto da terra. Uma ilustração perfeita de nossa igreja, a nobre nau. Bom, se nós vendo os sinais dos tempos, não nos convencemos de que é a hora agora de medidas diferentes, radicais para evangelizar. No ritmo que está indo, estamos ficando para trás. O crescimento da população da terra é maior do que o crescimento da igreja. E mesmo que, digamos, a proporção está aumentando, mas olha só a qualidade, nossa fraqueza espiritual. Então precisa haver mudança radical. E a primeira mudança radical, tendo em vista agora que estamos chegando no final dos tempos, é liquidação de imóveis. Em seguida, alugar esses imóveis. Ou seja, vendendo propriedades, pode-se conseguir um dinheiro muito grande para avançar a obra. Eu sei que não é dinheiro que vai terminar a obra, mas vai certamente auxiliar. O mais importante é a consagração dos membros, mas os fundos também são instrumentos de Deus que podem ser enviados para áreas não alcançadas. A Janela 1040, países árabes ali, tá? Enviar missionários, obreiros leigos ali, tem muitos programas, inclusive um bem legal se chama o ID-Go, tá? É um ministério de apoio, tem boa relação com a igreja e eles então pagam um obreiro local, da localidade, que já sabe a cultura, a língua, não tem que mandar um missionário daqui, muito caro para ir lá, tá? Isso aí também tem o seu lugar, mas é muito mais eficiente mandar dinheiro para um obreiro lá local, tá? Ok? Portanto, a liquidação de propriedades da igreja, a venda de igreja mesmo, físicas, porque em nenhum lugar temos um imperativo bíblico, ide por todo mundo e construir grandes igrejas. Não temos, tá? Tem a nova abordagem agora de igreja domiciliar também, enfim. E aí passar a alugar essas igrejas, ok?
alugar essa igreja. Tá? Outra medida de reforma radical, tirar o nível administrativo de união. Para que serve uma união? Para quê? Na verdade, está no meio, assim, um sanduíche, no meio entre a associação e a divisão. No caso de São Paulo, por exemplo, em Arthur Nogueira, a UCB, a União Central Brasileira. Para que serve? Isso aí é dispensável, dá para dispensar, para ficar uma estrutura, uma hierarquia mais horizontal. Eu sei que o patrimônio da IASD pertence à União, mas isso aí pode ser transferido. Isso aí dá para transferir para a divisão, os patrimônios. Tá? E a associação também poderia ficar muito mais esbelta. Todos os departamentos de igreja podem ser dados para pastores ministeriais. Tá? Lá na Suíça isso é muito comum. Tá? Um pastor distrital tem uma pasta ali, digamos, departamento de lar e família. Uma pasta poderia ficar com vários pastores distritais, conforme a necessidade. 3 sábados ficariam para o distrito e um sábado servindo esse departamento. E como tem mais pastores agora no campo, haverá menos igrejas por distrito. Isso aí diminui a atividade do meio e aumenta a atividade do fim, que é o verdadeiro objetivo da igreja. A secretaria pode tirar esse departamento. Passa para a divisão. Tem uma boa secretaria lá na divisão. Tira o jurídico também. Passa para a divisão. O presidente exerceria a função de um ministerial, cuidando dos pastores, coordenando ali. Todos os departamentos de igreja podem ser passados para os distritais, exceto, quem sabe, a ADRA, os CELS, né, a lojinha lá na associação, contabilidade, informática. Outra coisa, fazer mais reuniões virtuais, videoconferências. E onde é necessário ser presencial, em vez de ser em hotéis caros, podem se reunir num colégio adventista, por exemplo, durante as férias, ou num catre. A associação funcionaria numa casa, mais simples. Você já reparou que nos últimos 15 anos as igrejas têm construído associações mais assim suntuosas, fachadas de vidro. Antigamente lá na Rua Espanha, em Campinas. Eu sei que isso alimenta um certo orgulho, um bom testemunho. Gente, nosso melhor testemunho é simplicidade, modéstia, também no vestuário, se aplica em muitos aspectos. Então, numa casa só, menorzinho. Cada associação teria um representante na divisão. Tá? Isso aí acaba com o carreirismo. As pessoas querer subir a escada. Isso aí é muito secular, muito mundano, essa ambição egoísta. O presidente somente teria no máximo 2 termos consecutivos. Tá? Para ser eleito 50 mais 1% e para ser reeleito 75%. Depois volta para o campo para trabalhar uma gestão como pastor distrital. Para não perder o espírito vocacional de pastor. Por que ele é pastor? Olha o nome pastor de ovelhas. Entendeu? Eu sei que existe o dom de administração, mas isso aí ele pode depois voltar à administração da igreja, mas passar esse tempo como pastor vai fazer muito bem. Aliás, não só o presidente, para cada pastor que trabalha fora de sua área vocacional, diretor, empregado da Superbom, 2 mandados, sempre intercalado com um de ser pastor distrital no rebanho. Olha só o que diz aqui o Senhor. Há por toda parte a tendência de substituir pela obra de organizações o esforço individual. A sabedoria humana tende à consolidação, à centralização, à edificação de grandes igrejas e instituições. Isso é sabedoria humana, ciência do bom viver. Tá? Então, junto com a iniciativa da Igreja Transparente, prestação de relatórios. Tá? Inicialmente tínhamos pensado em prestar relatórios somente para os delegados, numa assembleia da associação, mas por que não deixar transparente 100% para o público? Transparência total. Lembre-se daquele texto inicial que eu li. As igrejas devem levantar-se, os membros devem despertar do sono e começar a inquirir como está sendo usado o dinheiro que tem posto no tesouro. O Senhor deseja que um exame diligente seja feito. As assembleias de nossas instituições, de associações, deveriam ter a maioria, pelo menos a maioria simples, 50 mais 1, de membros leigos. Um obreiro, funcionário, não tem a liberdade de expressar o que vai no seu coração, porque está subordinado, está subalterno ali. Compor a assembleia de seus subordinados não gera credibilidade. Outra coisa para ser considerada é que no artigo 60 do Código Civil diz que a assembleia pode ser convocada por 1/5 dos membros de uma associação. Isso aí está ausente no estatuto da UCB. Enfim, acho que já delineei suficiente o plano de alijamento em preparo para o pouso de emergência. Vender, tornar mais eficiente a obra de Deus enquanto podemos. Que Deus te abençoe. Lembre-se,
por mais que o povo de Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. Que Deus nos dê força e coragem, perseverança. Aqui está a paciência dos santos, suportando com paciência as abominações, suspirando e gemendo, orando como Daniel. Nós pecamos. Eu não quero acusar os outros. Nós temos sido falhos. Eu tenho falhado. Perdoa-nos, Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, pecadores. Queremos interceder pela instituição, pelos pastores. Eu sei que é difícil, Senhor. Eles estão num dilema. Fortalece o coração deles. Dê-lhes coragem. Dê-lhes o espírito de Elias, o espírito e poder de Elias. Queremos todos, como atalaias fiéis, dar um sonido certo à trombeta. Tem misericórdia de nós, Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo. Amém.